Antes da Muito gente bem. conversar sobre esse seu mais recente livro, não é, professor? Capitalismo e Escravidão na Sociedade Pós-Escravista, esse aqui. Isso aí. Eu queria lhe perguntar outra coisa de âmbito geral, né? Sempre quando citam o seu nome pela imprensa, pela universidade, né? Eu não sou um sociólogo, né? Minha formação, uma parte é em letras, então eu sou um curioso da sociologia, um leitor. Mas sempre quando citam o seu nome, diz assim, o professor Martins é um sociólogo da velha guarda, a pesquisa da velha guarda. O que que isso quer dizer? Que tem uma diferença no seu método de pesquisa? O que que é? Olha, eu nunca vi a citação desse modo, nunca vi. É, mas É, é elogiosa. Sempre quando eu ouço é para elogiar, dizer que é, seus métodos, as suas pesquisas são fundamentadas, né? é bom saber que eu sou da velha guarda. É, acho que sim, eu acho que quem coloca isso deve estar se referindo ao tempo do Florestan, né? Que eu fui aluno e assistente do Florestan e do grupo do Florestan, né? Depois, quando ele foi cassado, a cátedra foi extinta e aí apareceram os bandões, né? Aparecem os bandões. Na universidade tem muito isso. Todo mundo queria ocupar o lugar do rei, né? Menos eu, né? Que eu não queria ser rei de jeito nenhum, nem general. E, e aí nunca sabem me qualificar como. Tem gente que escreve, como é que é? Ainda vive. José Sousa Martins ainda vive. Outros sugerem que eu já morri, né? O que é uma desinformação incrível. Eu não estou preocupado com isso, mas eu acho um absurdo, né? Que as pessoas não sabem que você existe. Você fez um esforço enorme para mostrar que você estava vivo, né? Mesmo quando não havia mais condições de estar vivo. Mas, enfim, é isso. Eu acho que sou da velha guarda, mas não do velho estilo. Acho que é esse o detalhe. Sim. O, ah, só seguir um pouquinho nisso, porque sempre a gente percebe hoje um interesse, vamos dizer assim, muito mais presente no debate pelo viés da antropologia, né? Parece que a antropologia está em alta, né? O que que É. aconteceu com os sociólogos, professor? Onde eles estão? Por que que eles estão em baixa? Ou aparentemente, pelo menos, né? Olha, foi bom você ter levantado essa questão. Eu acho que a sociologia se perdeu a partir do período da ditadura militar. Se perdeu aqui no Brasil, porque a nossa sociologia brasileira tinha uma tradição, a tradição francesa, do diálogo com as disciplinas auxiliares ou as disciplinas complementares. Isso significava claramente um diálogo com a antropologia. Na USP era muito forte isso, até porque o Florestan fez mestrado e doutorado em antropologia na Escola de Sociologia Política. Nós não tínhamos nem mestrado nem doutorado na USP. E teve como orientador, de quem ele foi assistente, o Roger Bastide, que foi um sociólogo com uma perspectiva antropológica muito, muito, muito clara. Ele via coisas que um sociólogo normalmente não vê. Existe um estudinho dele que é curto, pequeno, sobre os sonhos do negro. O sonho, quer dizer, o imaginário onírico. O que que o negro sonha quando está dormindo? Para comparar com brancos. Os sonhos são diferentes. O negro, o verdadeiro negro, sugere ele sonha com os ancestrais e com os orixás. Ou seja, ele conversa com os mortos sobre ele mesmo, entendeu? Essa é uma visão antropológica. E o sociólogo não consegue fazer isso. Como eu andei fazendo muito isso, meus colegas não davam a mínima para o meu trabalho. Os meus colegas da sociologia não davam a mínima para o meu trabalho. Eu fazia isso com os alunos, porque era a visão do Bastide, era a visão do Florestan, né? Muitos trabalhos do Florestan têm claramente uma conotação antropológica, né? Isso
também o Antônio Cândido, ele dialogava com os antropólogos. O famoso livro dele, Os Parceiros do Rio Bonito, que é um clássico da sociologia, é um diálogo com a antropologia da transição, do Redfield, do Foster e de outros, né? Que é importante, porque o Brasil é um país atrasado, é um país que tem um pé no futuro que não vai chegar nunca e os dois pés, que temos três pés, né? Dois pés no passado, a gente não sai do passado. Portanto, de uma sociedade tradicional, o que é uma coisa boa, isso não deve ser lamentado e nada. Mas isso exige que você lide com uma perspectiva antropológica, para poder entender o Brasil. Sim. Aliás, falando nisso, o senhor falou, tem esses dois pés, né? O senhor fala muito ali naquele primeiro capítulo, né, em temporalidades, né, que é preciso perceber que há temporalidades até dentro do capitalismo, né? Eu queria saber o que significa isso, quando o senhor fala, para entrar no livro já. Esse livro, Capitalismo e Escravidão na Sociedade Pós-Escravista, ele, de certo modo, é o fecho de 60 anos de pesquisa de toda a minha vida, que dá continuidade a premissas discutíveis que estão lá nos anos 50, na sociologia da USP e na sociologia brasileira, quando se começa a discutir no Brasil o problema da transição da sociedade tradicional para a sociedade moderna. Isso era dado por gente como Antônio Cândido e por outros pesquisadores como um fato inexorável. Quer dizer, o progresso era inevitável. A USP foi fundada nessa perspectiva. Ela foi fundada para ser um instrumento de modernização do Brasil e um instrumento de movimentação das populações mergulhadas no passado e no atraso, vindas da escravidão, da agricultura familiar, da roça, da comunidade rural, para o mundo moderno, através da escola. A USP formava professores que iam para a escola normal, a escola secundária, formar professores primários para se adaptarem à sociedade moderna. Eu estudei nesse tipo de escola, quer dizer, eu sou um filho disso. O que para mim tinha muito sentido, porque eu sou de uma família de imigrantes que vieram da Europa, vieram da Espanha, para trabalhar nos cafezais de São Paulo no fim da escravidão, né? E meus avós morreram na roça, morando em casa de pau a pique. Eu morei na roça, né? E estudei numa escola que, de certo modo, era uma escola de roça. Então, isso tinha todo sentido, era compreensível. Você não vai montar uma escola para levar as pessoas para o passado, por um motivo simples, não tinha nada nesse passado. Nada que significasse a emancipação das pessoas, a libertação das pessoas, nada que trouxesse as pessoas para o mundo dos direitos sociais, não é do mundo moderno. Você não pode falar em mundo moderno se você não fala dos direitos sociais. No Brasil se falava em modernização, se fala ainda, mas não se fala em direitos sociais, né? A gente fala em crescimento econômico, mas não se fala em desenvolvimento econômico com desenvolvimento social, né? Nós somos um país rico, próspero, com 30 milhões de famintos. Então, você tem uma ideia de onde é que nós estamos, né? Então, quando eu fui, já na graduação, eu era autodidata, ainda sou um autodidata. Foi o que me beneficiou. Ainda na graduação, eu comecei a pensar em fazer uma pesquisa. Eu li o Antônio Cândido do original, não tinha sido publicado ainda. Ele só publicou o livro 10 anos depois, porque aquilo foi a tese de doutorado dele. Eu li antes, datilografado. Tinha um problema ali, era lindíssimo, o livro é lindíssimo, tem uma visão estética, como é importante na sociologia, do que é a realidade social. A sociologia não foi feita para ficar falando em sofrimento, em miséria, é para fazer a crítica disso, e não para ficar lamentando isso, né?
Então, você tem que mostrar o lado utópico da realidade, que existe, que é o lado da superação dos problemas. A sociologia tem que ser um instrumento dessa superação, né? Fazer o diagnóstico e criar as condições de uma praxis transformadora e libertadora. Bom, então eu comecei a pensar por aí, eu fui por aí. Não, aquela sociologia que chegava até nós, via os americanos como o Robert Redfield, isso era uma antropologia, né, adaptada à discussão do problema da transição, o George Foster, mesmo o Lewis, com a sua antropologia da pobreza, aquilo não correspondia às contradições próprias da roça que as pessoas queriam superar. Então, eu fui pensando num projeto. Eu vou voltar para a roça. Eu fui fazer escola normal porque eu queria ser professor primário na roça. Por azar, eu fui parar na universidade, que não estava nos meus planos. Por sorte, né? Aí, eu faço um projetinho para uma pós-graduação. O professor foi o orientador e o Iane foi o co-orientador. E eu falei, bem, eu vou fazer um estudo comparativo de 3 áreas do estado de São Paulo que têm diferentes tempos de desenvolvimento social. Fui, levantei material, comprovou a minha hipótese, que era uma hipótese vivencial, de crítica ao que poderia ser uma hipótese teórica, e que eu que não correspondia ao que eu podia verificar no campo. E nos 3 lugares ficou claro, inclusive a área atrasada, que aqui foi no Alto Paraíba, que é a última região caipira de São Paulo, não era bem assim. Você tinha caipira que usava sêmen conservado em gelo seco para inseminar as vacas e produzir gado de maior produtividade leiteira. Caipira. Gente caipira. Gente que, inclusive, se desalfabetizou depois de sair da escola. Então, tem alguma coisa errada na história toda. Aí, vou estudar a minha formação pós-graduanda foi feita no tumulto do golpe de Estado e das cassações. Então, eu tive que correr. Quer dizer, eu não fiz minhas teses sobre as pesquisas que eu tinha feito. O Florestan ficou, tem que ser fácil, porque eu nunca fiz uma única pesquisa. Eu sempre estou fazendo 2 ou 3 ao mesmo tempo. Para isso, a gente tem 2 mãos, e o cérebro tem 2 metades, me disseram. Então, por aí eu vou. Eu falei, eu fazia sempre uma pesquisa sobre pequenos temas, paralelamente. Aí eu falei para o Florestan que eu tinha, falou, muda, você vai fazer sobre isso. Eu, em 1 mês, fiz o mestrado. E o doutorado foi mais ou menos a mesma coisa, né? Por sorte, essas pesquisas paralelas eu sempre fiz com muito cuidado também. Então, foi ficando claro que um conjunto de explicações sociológicas sobre o Brasil não levava em conta propriamente as contradições, que pedem uma explicação diferente da explicação evolucionista. Porque são realidades sociais com tempos sociais desencontrados. Então, você pode, no mesmo dia, você mesmo ou eu, viver momentos que são de tempos históricos diferentes. Eu cresci numa fábrica, fui para a fábrica com 11 anos de idade. E a fábrica era uma fábrica muito primitiva, de um operário qualificado, ele trabalhava na fábrica, e na fabriqueta dele, no fundo do quintal, trabalhava a mulher dele e eu. Eu era o proletariado dele. E ele criou as máquinas, e eram máquinas modernas, porque ele era um ferramenteiro. Mas era tudo, era transformar lixo num produto, era uma coisa fantástica.
Claro que eu era bestialmente explorado, etc. Mas isso já ficou na minha consciência, né? Isso ia confirmando o mundo que eu conhecia. Aí, finalmente, eu fui parar numa grande fábrica, onde meu padrasto trabalhava, que tinha 4.000 operários, né? Hipermoderna, a Cerâmica São Caetano, que tinha sido do Roberto Simons, que foi um grande engenheiro, fundador da Fiesp, fundador da Escola de Sociologia e Política e preocupado com essas questões sociais. Um dia encontrei uma sobrinha dele, eu já era professor na USP, e ela disse que era sobrinha do Roberto Simons. Falei, olha, eu trabalhei numa fábrica do Roberto Simons. Eu servi cafezinho para o filho dele, que era quem o Roberto Simons já tinha morrido. Eu Ele não o morreu conheci novo, né? pessoalmente. Né? Sofreu um infarto fulminante num discurso na Academia Brasileira de Letras, numa recepção a um embaixador da Bélgica, eu acho que era. Ele foi um empresário criador. A fábrica na qual eu trabalhei mostrava isso. A sobrinha dele veio e me disse, um dia, titia, que era a dona Raquel, mulher do Roberto Silva, descobriu que titio estava lendo Karl Marx. Falei, isso é prova que seu tio era inteligente. Tá certo? Estava lendo O Capital. Ele não era comunista, nem era de esquerda. Eu acho que ele era, talvez, socialista fabiano, porque ele teve uma formação inglesa, o pai era inglês, estudou no Brasil sempre, mas em escolas inglesas. Então, ele devia ter alguma coisa por aí. O socialismo fabiano é aquele do Bernard Shaw, e, que é um socialismo, meio só é uma social-democracia, eu acho. E, e na fábrica, eu era moleque, eu tinha que servir café para os engenheiros, para os mestres de seção que vinham falar com os engenheiros, tinha que procurar os engenheiros, eu era o único empregado da fábrica que tinha liberdade, porque eu tinha que andar procurando essa gente, que eu tinha liberdade de percorrer todas as seções da fábrica. Eram duas grandes divisões. Uma divisão tradicional de produtos, ladrilhos, telhas, lajotas, essas coisas, e uma nova seção, que era a seção de refratários, que foi montada por iniciativa do Simonsen para fornecer o material refratário para a Volta Redonda. O Simonsen foi um assessor, combateu o Getúlio na Revolução de 32, financiou, e depois ele não aderiu ao Getúlio. O Getúlio aderiu a ele, porque Getúlio não tinha nada de bobo e nada de burro. Isso tudo que dizem tem que ser revisto. Ele não era isso aí, não. Ele percebeu que ele não ia ficar no poder se ele não se associasse aos industriais de São Paulo. Porque o Simons se o convenceu disso, olha, tem que acabar com esse negócio de ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café e, eventualmente, ciclo da indústria. Não, a indústria tem que ser o ciclo que domina os outros ciclos, porque isso é o mundo moderno. É aí que ele convence o Getúlio a aderir aos americanos em troca da usina de Volta Redonda, que os alemães também queriam fazer. Bom, então eu via na fábrica esses tempos. Eu andava a fábrica inteira, eu via de tudo. Havia desde as formas mais primitivas de trabalho até as mais modernas. E eu via até mesmo uma coisa muito curiosa. Uma das sessões, porque o processo de trabalho ele é segmentado em temporalidades desencontradas. É essa a constatação. E havia uma seção que era a mais primitiva delas, na divisão de terracota, que era tudo, eles fizeram uma fábrica nova, era tudo moderno, hipermoderno. Eles fizeram espionagem industrial na Europa para copiar as máquinas, etc. Eles fizeram as máquinas. Tinha uma fábrica de fábrica dentro da fábrica, que é uma coisa que o Celso Furtado não conseguiu perceber. Isso já existia quando ele fez aquela tese dele, a Formação Econômica do Brasil, fez em Cambridge. Ele não prestou atenção, ele não leu os documentos de arquivo que já existiam, que mostravam
exatamente isso. A hipótese keynesiana foi inventada antes de Keynes pelo, pelo governo provisório do Vargas, por um banqueiro, Whittaker, Francisco Whittaker. Ele diz, olha, tem que, com essa crise de 29, que acabou toda a economia, nós não temos mais entrada de recursos para comprar máquinas, equipamentos. O Brasil já estava se industrializando. Você tinha industrialização em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e no Maranhão. Tem que manter, no relatório do Whittaker, de 1933, está descrito o modelo keynesiano de desenvolvimento econômico, antes do Keynes. Foi antes do Keynes. E o Celso Furtado não leu isso. Se você olhar o livro dele, não tem um capítulo sobre a industrialização. Tem uma referência dizendo que vai ter, mas se chegar lá tem um buraco, não tem um capítulo. E aí vem aquela famosa hipótese que apostaram no café, não tinha mercado para o café, queimaram o café, portanto, injetaram dinheiro na economia, que criou um fluxo de renda, mas não se podia importar de outros países, porque estava uma baderna econômica internacional, então o Brasil passa a fabricar produtos industrializados para atender uma demanda interna em função dessa providência não cogitada, o que não é verdade. Ela foi cogitada, porque já tinha indústria instalada. Enfim, então, na fábrica, eu vi essas coisas. As moças da seção de escolha, quando foi feita a fábrica nova, era a única seção que continuava utilizando tecnologia primitiva. Não tinha tecnologia para escolher e classificar os ladrilhos. Era um trabalho maravilhoso. Eles me repreenderam várias vezes, porque achavam que eu ficava lá namorando as moças que estavam fazendo a escolha. Eu estava namorando os ladrilhos, entendeu? Elas tiravam, quando saía do forno os ladrilhos, umas caixas de barra, elas pegavam o pacote de ladrilhos, levantavam assim, inclinavam a mão ligeiramente, e os ladrilhos escorregavam um sobre o outro e caíam na mão de baixo. Então, num golpe de olho, elas viam se tinha defeito em determinado ladrilho. Então, antes do ladrilho bater na mão de baixo, tiravam a mão, ele caía e quebrava. E assim ia indo. Ao mesmo tempo, o ladrilho anterior batia no seguinte, e fazia um barulhinho. A batida de um ladrilho no outro. Pelo som, elas decidiam se era um ladrilho de boa qualidade ou de qualidade mediana. Ou seja, elas eram artistas da produção. Isso é um trabalho artístico. Então, era um tempo pré-moderno. A arte é pré-moderna, tá certo? E elas faziam isso na minha frente, eu via isso. E eles achavam que eu estava paquerando as meninas, porque eu era adolescente. Então, eram todas meninas de 18, 19 anos, né? Interessante. Bom, num certo momento, nessa sessão, quando é inaugurado o novo forno, os ladrilhos começam a sair em grande quantidade, manchados, não ficavam uma cor uniforme, ou trincados. Ou seja, a grande indústria moderna não tinha dado certo na empresa. Ficaram em pânico, né? Os engenheiros se reuniam com os mestres e eu servia o cafezinho para eles. E eu ficava ouvindo o trololó da crise derivada de um desencontro tecnológico na linha de produção. E num belo dia, na mesma semana que começou essa história, uma operária desmaiou. Levaram para o ambulatório, a fábrica tinha um belo ambulatório. A moça estava tensa, não dava para entender bem o que era, exausta. O médico deu a medicação e mandou ela para casa. Você volta aqui daqui 3 dias para eu dar uma olhada. Naquela mesma tarde, uma outra moça desmaiou. Mesmo problema. Aí tinha um chefe de pessoal, o senhor Renato Mareste, que era uma bela pessoa, mas muito bravo. Claro, não é possível.
esse negócio está acontecendo nessa fábrica. Foi visitar operária por operária. Mas o que aconteceu? Ah, eu estava lá classificando os ladrilhos e o demônio apareceu na cabeceira da bancada em que as moças trabalhavam. Era um demônio vestido que nem os engenheiros. E ele, com um sorriso assim, sedutor, em cima das meninas. Mas como é que você sabe que era o demônio? Porque tinha cheiro de enxofre. Enxofre é o cheiro do Satanás. Mas por que o demônio veio bater justo nessa fábrica aqui, que paga todos os direitos, respeita os direitos trabalhistas? E era verdade. A Cerâmica São Caetano era a única empresa do Brasil. Para te dar uma ideia, eu trabalhava num emprego anterior, eu ganhava 200 cruzeiros por mês. Isso era um terço do salário mínimo do menor de idade, por lei. Eu era roubado. Aí eu passava de casa, porque filho de trabalhador não é para ficar lamentando que é filho de trabalhador, é para trabalhar. Sim, Os pais têm exatamente. filhos para os filhos trabalharem, tá certo? Não é para ficar falando mal do trabalho. Aí meu padrasto trabalhava nessa fábrica, pediram para ele ver se não precisava de um menino inteligente para trabalhar lá. Meu padrasto era analfabeto, minha mãe não tinha escolaridade. Aí ele falou lá na fábrica, ele falou justamente com esse seu Mareste, que era o chefe do pessoal. Manda o moleque aqui. Fui lá, me entrevistou, me levou para falar com o engenheiro. Era para fazer serviços gerais no escritório do engenheiro. Fazer faxina, engraxar sapato, escovar chapéu, chamar os engenheiros na linha de produção para virem, os mestres, levar recado, entregar papéis. Eu não era produtivo, no fundo era isso aí. Eu fazia tudo, mas na verdade não fazia nada. E foi a fábrica que me mandou estudar, numa escola, num ginásio particular. Ela pagava a escola e todo mês eu tinha que levar a carteira escolar, a caderneta, por um funcionário designado especialmente para acompanhar a minha escolaridade. Se eu tirasse uma nota baixa, ele queria saber por quê. E eu tinha permissão para ler, fazer lição de casa lá na fábrica. Bom, o negócio de Satanás, todas as moças entrevistadas, várias desmaiaram, confirmaram, era o Satanás. Por que o Satanás veio aqui? Por que ele não foi lá no Matarazzo, que era no mesmo vale do Rio dos Meninos? Matarazzo era fascista e era famoso por esfolar os operários. Meu padrasto tinha trabalhado lá. Ele vem justo aqui, a Cerâmica São Caetano me pagou, passou a pagar 600 cruzeiros, que era o salário mínimo oficial, 3 vezes mais do que eu ganhava na empresa anterior. Quando chegou o fim do ano, eu recebi o 13º salário, que ainda não existia. Ele só vai existir, isso era 1953, só vai existir em 62 com o Goulart. Chegou no mês de março, me deram a minha participação nos lucros da empresa. Era um outro envelopinho e outro salário. 15º salário. 15º, eu acho. Eu não tinha dado lucro nenhum para a empresa. Até ali eu só tinha aprendido e dado prejuízo, mas eu recebi meu envelopinho. No dia da criança, 15 de outubro, naquela fábrica, por iniciativa do Roberto Simons, era o dia do menor que trabalha. Tinha 400 menores trabalhando na empresa, que tinham mais de 14 anos ou mais, e menos de 18. Tinha uma festona depois do almoço, os menores todos eram dispensados na hora do almoço, almoçavam, ficavam perambulando por ali, e mais ou menos às 2 da tarde iam para o refeitório, 3 horas, tinha uma festa brutal, festa para adolescente, com refrigerante, bolo, doce, sanduíche e tal, e um incrível discurso do filho do Roberto Simons sobre as funções redentoras do trabalho. Para nós, era melhor estar na fábrica, trabalhando e ganhando, do que na rua, fazendo malandragem. Porque ele tinha razão.
É uma coisa que o pessoal que é contra o trabalho do menor não entende. Eu até entendo por que não entendem, mas eles são contra. Aí o menor não tem do que viver. Enfim, essa fábrica, de fato, ela era uma fábrica incrível. Só que aquela sessão em que apareceu o demônio era uma sessão atrasada, não tinha tecnologia para fazer aquilo, não tinha uma máquina que fizesse a seleção dos ladrilhos. Eu analiso esse fenômeno num livro meu chamado A Aparição do Demônio na Fábrica. É o primeiro estudo de sociologia industrial tendo como referência um tema messiânico, vamos dizer assim. Bom, na mesma fábrica, num outro pavilhão, a 50 metros desse em que o demônio apareceu, estava o setor mais moderno da empresa. Era o setor que fazia máquinas. Era só gente altamente qualificada. É mais ou menos a época da chegada da indústria automobilística, que começa a concorrer com todas as fábricas que tinham ferramenteiros e técnicos altamente qualificados, e começa a atraí-los. Há uma greve desses operários daquela fábrica. Então, toda a fábrica trabalhando, só aquela fábrica teve greve, e a fábrica teve que negociar com eles. Então, a greve é um instrumento da industrialização moderna, tem sentido aí. A aparição do demônio não é. Então, na linha de produção, você tinha as duas pontas. Eram temporalidades diferentes, com mentalidades diferentes, com consciência laboral totalmente diferente. E eram pessoas vizinhas de casa, no mesmo bairro. Morava todo mundo em volta. Enfim, eu fui observando essas coisas, então, desde o começo. E Claro que chamaram, aquilo... Hein? só para concluir essa história, se eu não me engano, o senhor já contou que chamaram um padre depois para finalizar a história, Para né? benzer a fábrica, jogar água benta. Mas aí houve um fenômeno interessante. O padre veio, eu entrevistei esse padre depois, quando fui escrever o livro. Ele jogou água benta em todo mundo, a família acima, assim, todinha, água benta em todo mundo, água nas máquinas, água... Porque disseram aos operários, vocês estavam com tanta pressa de ganhar dinheiro que vocês não mandaram benzer a fábrica. E o dinheiro é de Satanás. Então, ele só podia vir aqui pegar o que é dele. Assim, foi explicado assim. E então, gente, eu me defrontei com situações sociais, elas próprias como referência do estudante de ciências sociais, que não conseguia reconhecer a legitimidade e a procedência de uma concepção evolucionista da realidade social. Qualquer canto que você fosse, na roça ou na fábrica, você encontrava essa diversidade de temporalidades. Isso me lembra para Henri Lefebvre mais tarde, né? Na graduação, eu acho que eu dei o primeiro curso, foi um curso de Sociologia da Vida Cotidiana, pegando de cheio a obra do Henri Lefebvre. Cheguei a trocar correspondência com ele, numa época. E o Lefebvre é o homem que traz o método de Marx para o século XX. Ele faz uma leitura atualizada no confronto com a realidade do método de Marx. O Lefebvre tinha uma vocação de pesquisador. Ele tinha doutorado em sociologia rural. Ele era originalmente filósofo do Partido Comunista, mas resolveu fazer sociologia rural depois de, como membro da resistência, ter atuado num povoado nos Pirineus, que era o povoado de onde ele era originário. Ele também tinha, então, essa característica de vir de uma realidade que não era de Paris. E o Lefebvre ele faz uma coisa que o Marx não fez. Marx nunca se interessou por explicar o método dialético na sua perspectiva. Ele tem várias análises com referências à dialética. Você pega o pós-fácil, a crítica da economia política. Se você quer pensar o método de Marx, você tem que começar por ali, pelo pós-fácil da crítica da economia política, que é uma precedência do Capital.
E o Lefebvre, e alguém, acho que na Austrália, reuniu textos esparsos de Marx em que tem referências à questão do método. Mas não são um manual do método, entendeu? Não dá para fazer manual do método dialético, porque é a negação do método. O manual é a negação do método. E para o Lefebvre, pensar a dialética como um sistema, como faz o Gorender e fazem outros, isso é antidialético, tá certo? É marxista, mas não é marxiano, que é uma distinção que ele fazia. Então, eu começo a trabalhar com isso já na graduação, e, finalmente, depois eu decido, e fui fazendo pesquisa, né, nessa perspectiva. Um momento importante foi a minha pesquisa na Amazônia sobre a fronteira, foram anos de pesquisa lá. Uma fonte importante para mim é o meu diário de campo, tem 10.000 páginas, né? Tem que ser 20 publicado, volumes. professor. Não, isso eu não vou publicar nunca, porque é uma coisa muito esparsa, muito... Se eu não estou ali para ler e interpretar, não adianta. Ele não acrescenta nada, quer dizer, o útil do diário de campo está em livros como este aqui, como Fronteira, né, como O Cativeiro da Terra, que são momentos em que eu vou retomando o método, vou descobrindo detalhes do método, da concepção lefebvriana do método, né? Aí eu organizei um seminário de pós, que foi um seminário sobre a dialética. Para você ter uma ideia, você falou da sociologia agora há pouco, nenhum dos meus colegas de sociologia na USP mandou seus alunos de pós-graduação fazerem o meu seminário sobre a dialética. Nenhum. Veio gente de fora, vinha gente do Mato Grosso, não sei de onde, das federais, que ganhavam bem, podiam pegar um avião toda semana e vir. Então, a gente fez a leitura do Capital 2 vezes, fez a leitura do Grundrisse, que é a obra mais importante do que o Capital, porque o Capital é inacabado, porque é onde está a análise das temporalidades do processo do capital, em Marx, está lá. E eu sei de gente que se diz marxista, aquilo lá é rascunho. O nome é rascunho, mas não é rascunho. É a obra, aquela obra inteira. São 3 volumaços. Fizemos a leitura dos 3 pavorosos volumes das teorias da mais-valia. Pavorosos porque eles não levam a lugar nenhum. São as resenhas de Marx a respeito dos autores que, antes dele, lá no século XVIII, começaram a discutir aquilo que veio a ser reconhecido como a mais-valia, né? No Capital tem uma referência à menos-valia, que é significativa do ponto de vista das temporalidades. Ninguém menciona isso, né? E nós temos no Brasil um processo muito claro de produção da menos-valia. Enfim, que é a autodeterioração, a autodestruição do capital, que é uma coisa bem nossa aqui. Bom, lemos as cartas são preciosas, tanto para pensar o método, como para pensar as rebarbas do capitalismo. Eu uso muito as cartas nesse livro aqui. Enfim, um conjunto grande de informações. Terminada a leitura, foram 12 anos de leitura. Seminário, 12, o aluno se inscrevia e fazia um juramento, eu que estou dizendo juramento, de que, terminado aquele ano, ele continuaria sem crédito, para poder dar continuidade ao seminário, certo? Porque senão ficaram alunos, professor? Ficaram. Depois, então, eu propus que a gente continuasse, aí especificamente com a leitura do Lefebvre. Foram 6 anos de leitura do Lefebvre. O seminário sobre a dialética, o meu seminário, durou 18 anos. E teve um grupo bem razoável que ficou do começo ao fim. Muita gente vinha e ia embora, né? Tinha gente que vinha achando que era um seminário sobre marxismo. Eu falei, não é sobre marxismo, é crítica do marxismo, porque o marxismo que nós temos circulando na América Latina, ele não é dialético e não é marxiano propriamente. Tem a famosa referência do
do Lafargue, o genro do Marx, numa carta, que deu a informação ao Engels, que depois menciona isso numa carta, que o Lafargue levou para o Marx, sogro dele. O Lafargue era mulato, e o Marx não ia com a cara dele. E numa carta a propósito do namoro com a filha do Marx, ele insinua que ele estava dando uma de negro para cima dele, entendeu? E ninguém fala disso, né? Então, o Marx leu, o Lafargue leva um trabalho para ele ler, mas tem um sujeito aí que diz que é marxista, escreveu isso aqui, queria que você lesse e comentasse essa. Marx lê e diz, se isso é marxismo, eu não sou marxista. De fato, Marx não era marxista. Tá? Tem umas coisas muito incríveis. Hein? Bom, a gente ficou 18 anos trabalhando na questão do método. Eu continuei sozinho, mas chegou um momento que não dava para continuar por um motivo simples. Começaram a se formar grupos no grupão do seminário com tendências próprias que tentavam transformar Lefebvre num sistema, que é uma coisa que ele detestava. Ele diz isso em mais de uma ocasião, que ele não queria ser isso aí. E ele desenvolve, então, um método, Lefebvre, que é o método progressivo-regressivo, ou regressivo-progressivo, que o Sartre leu, de quem o Lefebvre discordava, e comentou no livro dele sobre a dialética, o método dialético, que é um livro importantíssimo. Comentou um artigo que o Lefebvre escreveu sobre o método regressivo-progressivo no Cahiers International de Sociologie, aí por 1953. O Sartre diz, é o mais importante trabalho que já se escreveu sobre a dialética, é a dialética. Porque o método dialético está na própria realidade, entendeu? Você não precisa de um manual para dizer, então você fala em modo de produção, relações de produção, forças produtivas, tá? Não, você não é dialética. Você é bobo. Isso é outra coisa. Não é dialética. Eu me lembro de uma professora, que não era daqui da USP, não, que estudava indígenas, e resolve estudar uma tribo do Mato Grosso, era o doutorado dela, usando as concepções marxistas. Então, ela fala em modo de produção tribal, ela fala, então, inventa uma história que não cabe na obra do Marx. Ele tem textos etnográficos que foram reunidos por um holandês, o Lawrence Crader, em que você vê que ele não... Você não pode aplicar dialética em sociedades que não têm historicidade. Quer dizer, ainda não chegaram no período. Uma sociedade tribal não tem historicidade, entendeu? Ela tem uma dinâmica, mas é uma dinâmica do retorno permanente ao ponto de partida. E claro que ela evolui, mas ela não se transforma, ela não supera essa condição. E há outros grupos, pequenos grupos, que cada vez mais acho que a sociedade fragmentária vai nessa direção, em que a historicidade não está ali. Então, não adianta aplicar um método dialético, porque é falso e não funciona. Então, essa sequência de análise sobre a dialética, essa minha leitura das obras do Marx e do Lefebvre, tem um capítulo que é este livro que saiu agora. Esse livro é um fecho da minha leitura da dialética nesses dois autores. Claro que há umas rebarbas críticas para autores que fizeram afirmações, não para criticá-los, mas para situá-los naquilo que eventualmente possa ter sentido nessa perspectiva. Né? Então, esse livro pode ser lido, e eu acho que deve ser lido, como um livro sobre o método dialético. O tema escravidão hoje é um tema de reparo. Eu preciso de um apoio empírico. Eu nunca faço trabalho puramente teórico. Eu não escrevo palpite sociológico.
não é não é da tradição da minha escola, não é da minha tradição, porque isso é uma bobagem, você fica perdendo tempo. Você tem que explicar a sociedade em que você vive. E viver num país tão problemático quanto o Brasil, que tem escravo ainda hoje, não adianta. Eu fiz parte da comissão que preparou o Plano Nacional, ele volta, a escravidão volta, porque esse país não é capitalista, esse é um país burrista. O capitalismo que nós temos é um capitalismo rentista. Nós não conseguimos chegar lá. Se o Brasil não superar isso, se não tiver aquilo que o Caio Prado chamava de revolução burguesa, e com esse empresariado não vai chegar, aquilo que eu dizia, temos crescimento econômico sem desenvolvimento social. Quer dizer, nós não criamos mercado para o capital. Ele quer ir para onde? Para onde ele quer ir? Para lugar nenhum, né? Mais uns anos, todo esse pessoal já terá ido para a falência. Virão outros, né? A gente vai continuar sendo mascador de chiclete e tomador de Coca-Cola, achando que está no mundo moderno por isso. Então, o livro a minha mulher, que é professora de método, é socióloga também, por exemplo, isso aqui é um livro sobre o método. É um livro sobre o método. Eu pego o caso brasileiro, desse enorme desencontro de temporalidades. Então, você tem escravo ainda hoje. Há 3 anos atrás, tinha um traficante vendendo 2 escravos na Feira do Pari, que é praticamente centro de São Paulo, perto da Estação da Luz, por $500 cada um. Quer dizer, um país que vende escravo na feira. Você pode comprar tomate, banana e escravo. Não dá, né? Você tem que entender isso aí. Um capitalismo que, em vez de produzir para o mercado interno, produz commodities que são apresentadas como o grande milagre econômico da atualidade, produzindo crescimento do PIB, lucros descomunais, etc., e tem 33 milhões de famintos. Não consegue produzir feijão com farinha para a população pobre. Tem gente catando comida no lixo. Tá? Então, é preciso estar atento a essas temporalidades, porque elas são reveladoras das reais contradições. Ou seja, as contradições de um capital que não se realiza. A realização do capital é um tema essencial na obra de Marx, não resolvido por Marx. A Rosa Luxemburgo fez a crítica disso exatamente. Marx não conseguiu explicar como é que no capitalismo o capital se realiza. A explicação que ele deu é furada. Então, esse livro é um fecho, um conjunto de trabalhos. Não é só roça, eu não sou sociólogo rural. O livro A Sociabilidade do Homem Simples, A Aparição do Demônio na Fábrica, Fronteira, a Degradação do Outro, Os Confins do Mundo, tudo isso é parte desse mesmo conjunto de investigações. Eu fui investigando no centro e na lateral da temática. Professor, o senhor fala pensando nisso ainda nesse capítulo do método, para o sociólogo não tomar como a estrutura do capitalismo aquilo que pode ser uma fase momentânea, né? Por exemplo, e essa é a grande discussão, né? Será o rentismo agora é uma fase, é estrutural ou ele é momentâneo? Como é que o sociólogo observa isso, analisa isso, né? Como é que o senhor analisa isso também? Olha, a referência estrutural acabou causando enorme dano na análise dialética, porque ela é classificatória, ela é abstrata. A realidade é constituída por processos sociais, mesmo quando os processos não aparecem, não são visíveis assim, né? Se você comparar uma estrutura tribal com a estrutura industrial do ABC, claro que você vê as diferenças, mas isso não diz absolutamente nada. O processo social, ele muda a cada minuto. Se você fazendo pesquisa, experimenta isso. Você vai em entrevista um fulano, um operário. No fim da entrevista, ele já capturou o seu pensamento e já joga o pensamento dele, que é seu, contra você. Se você prestar atenção
Você tem que fazer entrevista, mas você tem que fazer entrevista sabendo que o entrevistado, numa sociedade moderna como esta e tal, ou pseudo-moderna, o entrevistado é dotado de uma falsa consciência. Este livro é precedido por um outro, assim, precedido de meses, que é Sociologia do Desconhecimento, que é este aqui, né? Que é da mesma editora da Unesp, Ensaios sobre a Incerteza do Instante, que é a retomada da temática da alienação, numa perspectiva sociológica. É possível, sim, fazer uma sociologia da alienação. E é exatamente isso. Você não lida com pessoas que conhecem, você lida com pessoas que têm uma falsa consciência. Só que a falsa consciência não é falsa no sentido pleno da palavra, não é fake news. Ela é falsa por uma impossibilidade da consciência verdadeira. O capitalismo seria impossível, isso foi dito por Marx, sem a falsa consciência do trabalhador. Ele acha que está recebendo um salário que cobre tudo que ele fez. E, na verdade, ele não está recebendo tudo, porque ele está vendendo força de trabalho achando que o empresário, a empresa, lhe está pagando pela força de trabalho. O empresário também não sabe isso. O empresário está pagando pelo trabalho não pago, entendeu? Ele paga o operário para não pagá-lo, e ele ter a ilusão de que foi pago. Então, esse livro está tratando desse tipo de coisa, e muito no Brasil, na realidade brasileira, porque se discute falsa consciência, e a grande referência é o Lukács, História e Consciência de Classe, sempre se pensa que é a fábrica, né? Não é só a fábrica. Há modalidades de falsa consciência espalhadas em todo canto. A classe média é a vítima predileta da falsa consciência, que é a que dá palpite na universidade, que é a que quer estudar ciências sociais, que é a que, entendeu? E é importante que seja ela, mas é importante que ela adquira, em primeiro lugar, uma consciência crítica, que ela não se ache conhecedora de uma verdade que, de fato, ela não conhece. Então, a pesquisa tem que ser a pesquisa do processo, o andamento do processo. É um processo interativo. Você está pesquisando, o processo é interativo. É sempre bom ler literatura. Nesse livro eu falo muito nisso. Guimarães Rosa foi o cara que percebeu isso e transformou o avesso do mundo num avesso com sentido. Tudo em Grande Sertão Veredas é o avesso do mundo. E porque o mundo é do avesso. Isso está lá em Marx, que o mundo aparece de cabeça para baixo no mundo da alienação. Está lá no ensaio sobre alienação nos manuscritos econômicos e filosóficos. A sociologia tem que lidar com isso. O sociólogo tem que desconfiar dele mesmo. Então, não adianta ficar usando concepções estruturais, achando que botando o rótulo na testa da vítima, que você explica a realidade. Você não explica nada. Você deixa de explicar. Você engana os outros e se engana, né? Você tem que descobrir o outro como um interlocutor que está fazendo a sua crítica. Ele te critica. Eu tive uma experiência desse tipo, mas eu só pude compreendê-la porque eu cresci na roça, de uma família da roça. Meus tios eram caipiras, meus primos caipiras. Quando houve o caso do Aparecido Gaudílio Jacinto, que era um caboclo aqui do interior de São Paulo, e fundou uma organização religiosa no interior de São Paulo. Ele era um boiadeiro analfabeto e um dia um boi ataca um filho dele. E ele grita para Nossa Senhora para salvar o filho. O boi para. Claro que o boi parou por causa do grito dele. O boi entendia a língua dele, Galdino, não do filho gritando pedindo socorro. Aí o Galdino cumpriu a promessa. Nunca mais comeu carne de animais de sangue quente.
comia peixe, essas coisas. E, nesse meio tempo, começam a ser construídas as barragens do Rio Paraná. As barragens do rio impediam a piracema dos peixes, que é quando os peixes se reproduzem. Acontece que toda aquela população da beira-rio, a fonte de proteína era o peixe. Porque carne de vaca era para ser vendida para o pessoal da cidade, aquela coisa toda. Então, ele cria uma espécie de irmandade. Ele era católico. E constrói uma capelinha de pau a pique no sítio dele, ele tinha um sítiozinho, e a população começa a ir lá. Pedir para ele benzer as pessoas. Ele dizia, eu não benzo. Ah, mas ele benzia, existe uma coisa que deve ter no Rio Grande do Sul também, que é o benzedor de bicheira de animal. A bicheira, a mosca pousa numa ferida do boi, do cavalo, nasce o berne, que eles chamam, né? E por aí vai. Então, o Galdino sabia benzer a bicheira e os bichos caíam. Não, não aumentavam a ferida do animal. Ah, mas o senhor benze bicho, então o dom é de Deus. Não, aquilo é outra coisa. Não, as pessoas dele começou a benzer gente. E as pessoas se curavam de coisa, dor de cabeça, essas coisas. E provavelmente, segundo o Galdino me disse, foi um filho dele que o denunciou à polícia. Denunciou à polícia porque aquela gentarada toda invadindo o sítio dele no domingo para rezar, incomodava o rapaz. Bom, a polícia lá de Santa Fé do Sul ataca o grupo na igrejinha, num domingo. Desce paulada, cacetada, cacetete, em todo mundo, machuca mulher, criança. Galdino foi maltratado, aporretada. E vão todos para a cadeia. Vão todos para a cadeia e o delegado de polícia era amigo do Sérgio Fleury, o torturador do DOPS. Então, eu estou com esses caras aqui, o que eu faço? Não sei o quê, tem esse boiadeiro aí, não sei o quê. Andou batendo nos meus soldados, eu ia bater nos soldados dele. E ele que bateu no pessoal. Antes disso, o sujeito vai processado, o Galdino é processado. Processado como curandeiro, uma coisa assim. Aí tinha um advogado, doutor Aristides, lá na localidade, que era leitor de sociologia das obras da Marisaura Pereira de Queiroz. Tá, isso aqui é um movimento religioso, tipo um movimento messiânico, uma coisa assim. Um advogado que lê Maria Isaura é uma raridade, né? É a realidade. Então, ele se oferece para defender o Galdino, que não tinha recurso para pagar um advogado. Então, tinha que ser um advogado dativo, como ele chama. E ele vai para o tribunal e mostra para o juiz, né? Olha, isso aqui não tem nada a ver de subversivo, isso aqui é coisa brasileira, olha, aconteceu em Canudos, aconteceu não sei aonde, vai expondo. O Galdino é absolvido. Aí o delegado se queixa para o Fleury parece que com o promotor, e o promotor recorre da decisão da justiça, recorre para a justiça militar. Não existe isso. Justiça militar não é instância superior de justiça nenhuma. E recorre em relação ao Galdino. Solta todo mundo, Galdino. Chega aí pela época do Natal, Galdino é colocado dentro de um carro, um camburão, e achou que estava indo para casa. Na verdade, ele estava sendo trazido para a casa de detenção, para o presídio Tiradentes, presídio político, como preso político. Ele não tinha a mínima ideia do que era isso. Aí vai, bom, eu não vou te contar a história nos mínimos detalhes, mas o Galdino, por sugestão também do Fleury,
a auditoria militar reconhece que ele não era subversivo, mas convoca os psiquiatras do Juqueri aqui em São Paulo e eles decidem que o Galdino é esquizofrênico paranoide e o encaminham para o hospício do Juqueri. O Galdino ficou mais de 9 anos no hospício. E eu fiquei sabendo do caso pelo jornal, saiu uma notinha pequenininha, que 3 linhas, que o auditor de guerra tinha tomado essa providência e encaminhado o Galdino para o Juqueri. Eu querendo fazer alguma coisa, porque eu também, amigo da Marisaura, eleitor da Marisaura também, né? Está na cara que estão cometendo uma violência. E a oportunidade veio quando o Dom Paulo Evaristo, arcebispo de São Paulo, convocou um grande encontro para discutir teologia da libertação. Na verdade, era para discutir a questão dos desaparecidos políticos. Se ele fizesse para discutir desaparecidos, não ia ter a reunião. E foi lá no Sede Sapiência, em São Paulo. E ele me convidou para falar. Aí eu falei, olha, aproveitei e falei do caso do Galdino. Os jornais publicam frequentemente que na União Soviética se utiliza os hospícios como prisão política, etc., etc., mas nós fazemos isso aqui também. E aí citei o caso do Galdino. Quando terminou a palestra, tinha gente a dar com pau, tinha muito jornalista, muitos estudantes, professores, gente vinda de outros países. Estava o padre Gutierrez, que é o pai da teologia da libertação, que eu já conhecia. Enfim, terminou aquele povão todo, os jornalistas foram todos em cima do Dom Paulo. O que ele pretendia fazer em relação ao caso do Galdino? Dom Paulo ficou meio assim e falou, eu vou pedir para a Comissão de Justiça e Paz se encarregar do caso. E sim, chamou o pessoal da comissão e eles começaram a tomar providências. Foi pedida a revisão do caso. Nesse meio tempo, o auditor de guerra, na porta da auditoria de guerra, numa conversa com os jornalistas que o estavam interpelando sobre a situação do Galdino, o professor lá disse não sei o quê, esse professorzinho de merda vai ver o que é bom. Minha ameaçou, professorzinho de merda, filho da puta. Entrou minha mãe no meio, que era uma pobre operária, que não tinha a mínima ideia do que era isso tudo que estava rolando aí. Aí o caso foi andando, o Galdino tinha direito a ter o seu próprio psiquiatra para contrapor ao psiquiatra da Justiça Militar. Então, a Comissão de Justiça e Paz contrata 2 psiquiatras que fazem um resumo do caso. Aí, nesse meio tempo, tinha um jornalista que se envolveu muito na denúncia para defender o Galdino. Ele conseguiu que o juiz auditor, que o juiz corregedor dos presídios autorizasse a ajuda dele, Ricardo, e minha, e mais um fotógrafo da Folha, ao hospício falar com o Galdino. E nós fomos. E lá, tem mais detalhes aí que eu não vou contar, conversando com o Galdino, eu queria que ele me contasse o que tinha acontecido, como é que era. E eu tinha lido todo o prontuário dele. E tinha coisas assim, aberrações, feitas pelos psiquiatras. E conversei com um dos psiquiatras. Enquanto o Galdino falava comigo, muito calmo, ele trouxe café para a gente, serviu café, muito bem, aquele caipira da roça, bem caipira mesmo. Ele fazia gestos com as mãos em cima dos joelhos, que é uma coisa que o caipira faz muito. O pessoal da roça fica de cócoras, com um pauzinho assim, riscando o chão, ou com a mão em cima do joelho. Eu falei, ele tá desmentindo o que ele está dizendo. Ele está desdizendo. O Galdino está desdizendo.
Aí bom, saímos de lá, passamos a manhã inteira. O Ricardo falou: olha, a gente vai publicar isso no domingo na Folha. Então pediu para mim tirar as fotos, e aconteceu uma coisa interessante. O Birajara Detmar era fotógrafo da Folha e foi proibido de entrar na sala. Ele, no entanto, se escondeu atrás de uma cortina e fotografou toda a entrevista. Ela está toda fotografada. E o Detmar manda para a Folha fotografias das mãos do Galdino. E eu mando para a Folha um artigo sobre as mãos do Galdino, chamando a atenção para isso. Ele diz e diz. A fala cabocla é uma fala dupla, isso é Guimarães Rosa. Ele diz e desdiz. É o contrário que está lá. É o avesso que explica o que é o Brasil desse mundão aí. E saiu, essa foi uma descoberta, realmente. Foi uma descoberta, mas derivada da minha origem caipira, só isso. Isso é bem mannheimiano. Mannheim me chama atenção para o fato de que as pessoas com pluralidade cultural são mais adaptadas para fazer sociologia dos que têm uma educação linear, tipo classe média, por exemplo. Então, isso tudo se reflete nesse livro que está aqui. Esse aqui, que é a Sociologia do Desconhecimento, e se fecha no livro que você quer discutir, que é esse aqui. Capitalismo e Escravidão na Sociedade Pós-Escravista. No fundo, este livro é um livro que diz que o Brasil é um país capitalista que não é capitalista. É de um capitalismo rentista que inviabiliza o capitalismo. Enfim, então, basicamente é isso. Professor, ali no net, né? Talvez, não sei se provavelmente seja intencional, né? Tem um diálogo aí com o livro do FHC, né? O Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, né? O Fernando Henrique é a referência deste livro aqui. Eu estou retomando o que o Fernando Henrique viu perfeitamente. Eu sugiro que leiam dele a 5ª edição, porque ele fez uma introdução, que muitos anos depois da publicação da primeira edição, ele faz uma introdução em que ele alarga essa consciência dele. A escravidão no Brasil era um momento e uma mediação da reprodução ampliada do capital. Ele só não disse que era uma reprodução não capitalista do capitalismo, mas é ele que abre a porta. Então, e há um outro detalhe metodológico que explica esse livro em relação ao livro do Fernando Henrique. Pois é, o senhor disse que tem uma diferença entre a sua explicação, a do FHC, do Fernando Henrique, né, e a do Gorender, né? Qual é essa diferença? Não, é mais, né? Porque tem menos diferença com o Fernando Henrique e muita diferença com o Gorender. Muita. O livro do Gorender é o livro de um militante. Então, ele vai com categorias de classificação. Marx teve um enorme problema metodológico para poder concluir o Capital. É que você tem o primeiro tomo, do qual ele escreveu 2 versões diferentes, uma francesa e uma alemã. Depois você tem o segundo tomo, que não foi ele que escreveu. Ele tinha rascunhos, pedaços, porque para o Marx, a dialética implica levar em conta os processos sociais que nem sempre estão concluídos. Então, o problema da realização do capital passa pela questão da mediação da circulação, que não tinha revelado todos os seus segredos e contradições. Então, Marx não conseguia escrever o segundo volume. Ele não conseguiu. Depois, o terceiro volume é inacabado. E, na verdade, o terceiro volume, nessa perspectiva, é o volume mais importante.
porque ele discute a dialética naquilo que o Lefebvre vai chamar de método triádico, e não um binário. O marxismo vulgar trata a realidade como uma realidade binária. Por exemplo, capital e trabalho. Marx diz, não, tem um terceiro termo, que é a renda da terra, que é a negação do capital. Não é só o trabalho que nega o capital. Então, se você não lê, não conhece a renda da terra, você não conhece o capital. A discussão do Lefebvre, do Marx, que é uma discussão, o terceiro tomo é inacabado. Além disso, num dos textos, Marx se refere à renda capitalizada. Está lá no terceiro tomo, mas está em outros trabalhos. O escravo é renda capitalizada, não é trabalhador para o capital. Ele é usado como capital variável, mas ele é renda capitalizada. Ou seja, ele é coisa que não se modifica nesse processo. Ele é fundamental para o processo, não se, diferente do operário. Então, isso tudo está discutido no livro aqui. Outra observação que o senhor faz Não, mas é isso que eu ia lhe perguntar, né, na verdade. Qual é o papel dessa porque a escravidão anterior ela tem uma posição, é interpretada como uma forma primitiva, né, de acumulação do capital, né? E nesse momento, seu livro entra exatamente quando tem aqueles problemas aqui no Sul, né, dos trabalhadores, né, no mesmo ano. Uma vez eu também tinha visto em Santa Maria na Federal de Santa Maria, um estudo sobre trabalho escravo na colheita de maçã no Rio Grande do Sul, também é bem constante, né? Qual é o papel dessa escravidão hoje, professor? Olha, a escravidão histórica era permanente, mas eu também chamo a atenção para o fato que ela não era exclusiva. Você teve a escravidão indígena, que foi abolida, já em 1611 era proibido traficar com esse escravo, e era proibido vendê-lo, ele não era mercadoria. Com o Diretório dos Índios do Maranhão e Grão-Pará, é abolida a escravidão indígena, com as exceções, como a captura em guerra defensiva, essa coisa. Então, mas a partir daí, o escravo indígena está liberado. Era um escravo totalmente diferente do escravo negro que já existia desde o século XVI. Totalmente diferente. E ele passa a ser um agregado das fazendas. Então, na mesma fazenda que você tinha o escravo negro, você pensar a área do café, que onde a escravidão foi mais desenvolvida do que a da cana-de-açúcar no Nordeste, havia também nas fazendas o agregado que completava, preenchia as funções, as funções mais perigosas do trabalho no campo eram feitas por esse agregado originário da escravidão indígena. Porque o escravo negro era caro, se ele se machucasse, se ele morresse, era um prejuízo na certa. Então, há uma composição. O Euclides da Cunha, que foi a primeira pessoa que se interessou a sério por essa nova escravidão, ele chama atenção para o fato de que ela já começa antes da abolição da escravatura. E cita o caso do Ceará e do Amazonas, que são ufanistas de terem libertado os escravos antes da Lei Áurea. Houve libertação dos escravos 17 anos antes da Lei Áurea, aqui na região do ABC. Os monges de São Bento, que eram donos das duas grandes fazendas,
São Caetano e São Bernardo, uma delas era uma fazenda industrial, libertaram todos os seus escravos do Brasil inteiro no dia seguinte à lei do ventre livre, dia seguinte, 17 anos antes. E eles continuaram como agregados nas fazendas, meio trabalhando para si mesmos, mesmo pagando renda, eventualmente. Então, tem um conjunto de anomalias na própria estrutura escravista que antecipa coisas que poderão acontecer com a escravidão. E o Euclides da Cunha chama atenção para isso, porque é a época, 1870, por aí, que está começando a exploração da borracha na região amazônica. Não na escala que ela vai ter, mas numa escala... Na década de 80, 1880, ela já é um dado importante da economia regional. E então, o que faz? A Amazônia quer importar escravos. O Ceará quer se livrar dos seus escravos, porque a sua economia estava em decadência, teve os episódios das secas da década de 70 no Nordeste, então liberta os escravos e, com isso, libera os libertos para emigrarem para o Amazonas, levados para o Amazonas por traficantes de mão de obra, como mão de obra dos seringais. Entendeu? Tudo articulado perfeitamente entre si. E como diz o Euclides da Cunha, diz, o escravo, esse escravo do seringal, pagava para se escravizar. É exatamente isso que acontece. É um escravo que paga para se escravizar. Essa escravidão, portanto, que está aqui, que é a referência, ela é temporária, ela começa a ocorrer muito ou na formação das fazendas na região amazônica, terminou a formação da fazenda, acabou a escravidão. Só que, muitas vezes, os traficantes que haviam levado o escravo para a fazenda, geralmente do Nordeste, pegavam esses escravos libertados da escravidão, e ainda fazem isso, e vendiam para outro fazendeiro que estava precisando temporariamente de escravos. E o problema começa a se espalhar pelo Brasil, o trabalho temporário. Colheita é um campo de trabalho desse pessoal. Então, é um trabalho temporário que se manifesta através da superexploração do trabalho. O trabalhador é endividado, ele vai trabalhar por dívida. Mas no livro eu também discuto que há uma estratégia. Esse escravo não é só vítima, ele é vítima, mas ele não é só vítima. Há uma estratégia do escravo e da família do escravo, que é de sair de casa, no Nordeste ou em outro lugar, para não sobrecarregar a família no tempo da entre-safra. E, eventualmente, ganhar algum dinheirinho. Pode ser uma merreca de dinheirinho. Geralmente não é nada. Para voltar lá, levando algum dinheiro, além de não ter comido a comida da família. Então, há uma mediação contrapontística nesse cenário, que é da estratégia que o trabalhador utiliza para poder revitalizar a economia familiar na roça. Entendeu? A família é uma referência pré-moderna de crítica e superação das misérias da economia moderna. Se vai levar à superação de alguma coisa e criar alguma coisa nova, é questão de ver. Eu acho que sim. O surgimento do MST, com populações descartadas da terra em vários lugares do Brasil, e o tipo de economia familiar que o MST cria, explorando as brechas da alternativa, no fundo é isso, explorando as brechas que o capital não consegue preencher. O capital não consegue produzir comida para as pessoas. Faz da realidade familiar e comunitária do trabalhador escravo algo que pode ser
o objeto da superação dialética que abre um outro caminho antagônico, contraditório, no confronto com o capital. Então, é aqui que eu termino a obra, quer dizer, não é só criação de miséria, de escravidão, etc., etc. O capital cria contradições, e ao criar contradições, cria as brechas de inovação e de transformação. Você vai dizer, mas isso é primitivo, é pré-moderno. Mas o moderno fez o quê pelos pobres do mundo? O moderno não fez nada. Então, Essa os sua ricos que observação, se cuidem, em termos essa sua econômicos. observação fiquei muito, assim, me chamou muita atenção, tanto que eu até eu destaquei, né, em alguns momentos, né, o mundo camponês é legitimamente o mundo da comunidade, da família e da vizinhança, em inevitável antagonismo em relação à racionalidade e ao individualismo das relações societárias que foram capturadas pelo capital. Ignorar essa singularidade social é mutilar na raiz a praxis camponesa e empobrecê-la. Achei muito interessante essa sua observação, professor. Foi a minha constatação. O Marx tinha ficado em dúvida em relação a isso. Você sabe que o Marx ele não acreditava na praxis camponesa, né? Que o 18 brumário é bem os camponeses só param de pé como as batatas num saco, porque estão juntas dentro do mesmo saco. Não era verdade. Quando a Vera Zassulich consultou Marx, mas a Rússia é um país camponês, não vai ter socialismo na Rússia. O Marx escreveu e não mandou a carta. Eu não sei. A minha teoria se aplica à Europa Ocidental. Eu não sei. Tanto que aqui na América Latina, o José Arico, um argentino imigrado, exilado no México, que eu conheci, conversei com ele, ele publicava os cadernos de passado e presente. Ele reuniu toda essa massa de obra de Marx e de Engels à margem, digamos, dessa teoria de que está no centro o capital, a classe operária, o moderno, o evolutivo, etc., etc. E eu conheci na, na, na Itália, num seminário, eu participei de um seminário com ele, um autor, que é uma pena que não tenha sido traduzido, eu vou dizer o nome dele, Venturi, Franco Venturi. O livro dele tem 3 volumes sobre o populismo russo. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em consequência do envolvimento da resistência no combate ao nazismo e tal, os russos abriram o arquivo, a chamada Biblioteca Lenin. O Partido Comunista tinha escondido toda a documentação relativa ao movimento Narodnik, que era um movimento camponês, populista, como era chamado. E então não existiu, porque até o Stalin brutalizou os camponeses, morreu gente por causa disso. Aí o Franco Venturi vai lá e ele mostra que há uma história escondida na história do comunismo, que é a história do campesinato capaz de fazer mudança. A Revolução Russa não foi feita pelo operariado, foi feita pelos camponeses que haviam ido para a Primeira Guerra Mundial, voltaram da guerra e estavam disponíveis para o discurso revolucionário de Lenin e do comunismo. Mas para eles o comunismo era outra coisa. Essa noção de comunidade, né, eu acho imprescindível, né, para tentar criar outras formas, né, porque a gente vive num individualismo brutal, né, é impressionante, assim, É. a que nível chegamos. Isso sim, é exatamente isso. E, Eu não sei se o livro vai ser bem recebido por causa dessas ideias, justamente, né? Nós somos um povo muito sectário, e os nossos intelectuais da área das ciências humanas não são muito menos sectários, com simplificações, medo de, de, de desconsiderar a doutrina oficial, né?
Gorender era um pouco isso, ele chega a fazer referência a isso. Existe uma verdade oficial, que é uma mentira. Eu destaquei esse trecho, porque para mim foi muito impactante assim, essa sua observação, né? E porque também eu, mesmo sendo de uma família, eu sou primeira geração urbana, né? Hum, E num contexto que é predominantemente rural, né? Para mim, o rural sempre foi uma coisa, é o atrasado, né? E o conservador. Né? Então, quando você coloca a luz sobre isso, começa a desfazer esses preconceitos que a gente tem, né? é. Olha, foi bom você fazer a referência ao conservador, eu também faço aqui. Existe uma tradição sociológica que trata do pensamento conservador, que não quer dizer que o conservador seja reacionário ou seja atrasado. Aquele sociólogo conservador americano, que todo mundo deveria ler, o Robert Nisbet, que escreveu a História da Ideia de Progresso, etc., ele chama atenção para isso. Quer dizer, o pensamento conservador é o pensamento que conserva a totalidade do real como referência. Há uma dimensão artística no pensamento conservador. Ele escreveu um livro que se chama A Sociologia como Forma de Arte. Entendeu? E essa é a posição do Lefebvre. É a posição do Mannheim. Então, o ensaio do Mannheim sobre o pensamento conservador é uma joia do pensamento sociológico, porque as outras sociologias perdem dimensões do real. Então, para se pensar realidades em que o atraso é constitutivo, como no Brasil, você tem que ter a presença da tradição conservadora, que é a da totalidade. A concepção de totalidade é uma concepção central no método dialético. Só que a totalidade não é uma soma de pedaços, isso, aliás, vários autores já tinham dito, a totalidade é engendrada pelo real. E ela nega o real ao negar a linearidade, que a ciência muitas vezes pretende e a política pretende. Não é evolutiva, é contraditória. Ela vai e vem. Nesse vem, ela alimenta o vai. Ela vai, a realidade vai se constituindo como uma realidade que se transforma, que pede mais totalidade e mais transformação. Quer dizer, os beneficiários da linearidade histórica não são beneficiários realmente de nada. Mais cedo ou mais tarde, eles acabam descobrindo isso. A totalidade é essencial. Existe uma... Professor, só para mim. Diga. Pode falar. Eu não sei se você Não conhece pode. o livro do Carlos Rodrigues Brandão, Diário de Campo. O Brandão era Não, antropólogo. eu vou anotar. O Brandão era antropólogo, morreu este ano. Era poeta também. E ele, lendo o Capital, o primeiro capítulo do Capital, no primeiro tomo, ele descobre que o primeiro capítulo é um poema. Marx era metido a poeta. E o pai do Isso. Marx existe e diz: você é mau poeta. É, o primeiro capítulo é um poema. Então, o Brandão estava. Nós éramos muito amigos. Ele disse: eu fiz uma coisa simples. Como poeta, ele pôs as linhas do próprio Marx em ordem poética. Entendeu? Como se ele descobre o poema e ele reconstitui o poema. Estão nesse livro, numa parte que se chama A Trama da Rede, em que ele descobre como é que uma rendeira faz a renda. Mas aquilo é esse poema que está no Capital. Interessante. Até anotei aqui, porque esse eu realmente não conhecia. Tem um subtítulo, Antropologia como Alegoria. Tá. Mas, enfim, já anotei.
Professor, só para ir encaminhando, para não lhe prender muito aí no seu tempo, uma coisa que agora você estava lembrando aqui por acaso, mas nem está nas suas referências, né? Qual é a sua leitura, ligação, vamos dizer, com aquele debate do pessoal da teoria da dependência de esquerda, né? Aquele, tipo Rui Mauro Marini, né? Como é que é a sua concepção? Olha, eu para te dizer muito honestamente, eu não fui por aí. Eu não acompanhei o debate. Eu sei que ele existiu, li alguma coisa. Primeiro, o livro de referência do Fernando Henrique com o, o antropólogo, o sociólogo argentino, né? E eu achei que não estava no foco do próprio Fernando Henrique. Acho que foi lido, aquilo foi lido de uma maneira equivocada. E ele não está defendendo a dependência. Se você lê o livro dele sobre os empresários, que foi a tese de livre docência dele, você vai ver isso. Quer dizer, a questão da dependência vem desse capitalismo inviável, né? Tanto que ele termina o livro com esta pergunta: subcapitalismo ou socialismo? Ou seja, o processo do capital no Brasil, na análise dele, não estava levando ao capitalismo. E ele poderia ter dito nem ao socialismo. Sei. Nem ao socialismo. Então, eu não perdi tempo com. Eu não estou dizendo que as pessoas devem agir desse modo, mas é que eu tinha outras prioridades numa outra linha que o próprio Fernando Henrique tinha sugerido, que acabou sendo abandonada por todo mundo. Tanto que eu mandei o meu livro para ele e eu disse: aqui está a minha lição de casa. Muito bom. Né? Eu perguntei por causa do método, né, dialético, para saber como é que isso Olha, o método dialético, desculpe a falta de modéstia, está nesse livro tá aqui. aqui. Porque aqui eu não estou discutindo economia, eu estou discutindo a sociedade. O Isso. método dialético na perspectiva sociológica. Por isso que a análise que eu faço aqui é toda impregnada de mediações antropológicas, culturais, as coisas que vêm da antropologia italiana derivada da obra do Antônio Gramsci e do Ernesto De Martino e do Luigi Lombardi Satriani, que eu conheci, encontrei com ele várias vezes, que tem uma obra maravilhosa, é a linha do Gramsci na antropologia. Tem um livro dele que é uma pena que não tenha sido traduzido para o português. Il silêncio, la memória e los guardo. O silêncio, a memória e o olhar. Em que ele analisa populações camponesas na Calábria, que é a referência também do Ernesto De Martino, esse antropólogo gramsciano, em que ele mostra que essa população pobre camponesa, desse mundo comunitário, muitas vezes fala através do silêncio. O caso do Galdino, que lá no manicômio falava comigo, através a fala não era dele. A fala é o que ele achava que eu queria ouvir, e não era. A fala dele era o silêncio dele nos gestos, né? Então tem muito dessa coisa. O olhar, ele faz. O Satriani faz uma análise do mal olhado, que tem lá e tem aqui também, né? Que é primorosa. É uma forma de conflito social pela mediação simbólica de uma crença no invisível. Agora descongelou, deu. É. Deu para ouvir? Deu até o Satriani. Satriani. Isso, Satriani. E, professor, eu queria lhe perguntar para finalizar, que eu não li, na verdade,
O seu livro sobre a Francisca Júlia, né? Esse seu interesse por literatura, né? Não é só o dela. Eu amontoei aqui, que eu estou para levar isso aqui lá para a universidade. Esse aqui, né, que é o da Francisca Júlia, As Duas Mortes de Francisca Júlia. Mas tem um outro, Nuto Santana, A Poética do Desencontro. Eu conheci o Nuto Santana quando era adolescente, comecei a frequentar arquivo histórico. E ele prefaciou meu primeiro livro, que eu escrevi muito antes de entrar na universidade. Ele não era um poeta moderno, debateu com os modernistas, é que eu andei interessado no modernismo nesse período, justamente do centenário da Semana de Arte Moderna. Eu acho que tem muita coisa não dita e não explicada na questão da semana. Eu fiz um prefácio da autobiografia do Rafael Lorca, acho que é um modernista pobre, ele era um operário. É uma obra maravilhosa, pintura e escultura. É maravilhosa a obra dele. E ele morreu e deixou toda a obra dele, tudo que ele tinha, para um colecionador aqui de São Paulo, que foi muito justo com ele. Preservou a obra dele, difundiu. E esse amigo dele publicou essa autobiografia ilustrada pela lindíssima obra. Eu fiz também o estudo introdutório da obra de artista plástico do Lorca, né? Trabalhei com fotografia também, né? Escrevi muita coisa. Fui muito amigo do German Lorca, que é o outro. Não, o Rafael Galvez, o primeiro. Rafael Galvez. Foi pintor e escultor. E o Lorca foi meu amigo da gente conversar todos os dias, até praticamente na véspera da morte dele. Fiz várias análises da obra fotográfica dele. Ele foi o maior fotógrafo do preto e branco na geração dele. Grande figura. Então, tem uns 5 livros aí em que eu transito numa área à margem. E eu tenho 2 livros de poesia. Quer dizer, poesia que eu não digo que é poesia, porque eu não reconheço como poesia. Não, é porque não é poesia. São crônicas ritmadas. Um é Desavessos, justamente numa linha sociológica, a mesma que está aqui nesse livro, que é um pouco a linha do Guimarães Rosa. E, mais recentemente, no Limiar da Noite, que eu discuto algumas coisas do ponto de vista poético em relação à minha experiência de fábrica. Eu tenho um livro em que eu narro a minha biografia na fábrica, né? Que é Moleque de Fábrica, publicado pela editora Atelier. Mas eu escrevi esses 2 livros e tenho poemas tem um poema sobre a menos-valia, mostrando que como o próprio processo industrial vai tecendo o avesso, o seu contrário, né? Isso qualquer operário sabe. Você trabalha e a riqueza da empresa vai crescendo. E todo dia parece o mesmo dia, você não vê mudança. Um belo dia você chega para marcar o cartão lá no relógio de ponto e o seu cartão não está na chapeira. Tem um bilhete azul, que era como ele era chamado. O bilhete azul era o bilhete da demissão. O seu emprego tinha acabado, porque o capital tinha dado um passo adiante de substituir trabalho por capital. Sim. Interessante. A imagem. Professor, obrigado pela paciência, pela atenção. Desculpe a conversa mole, eu fico esticando muito, porque às vezes Foi ótimo. a única oportunidade de dizer algumas coisas que não estão ditas nos livros. Foi ótimo. Eu quero pegar um autógrafo ainda com o senhor, esse Tá. e de outros, né? Não dá para passar aqui, né? É uma pena. Me manda o endereço postal seu.
Então tá, professor. Mando sim. Tá? Obrigado, E, hein? Se vier para o Sul, estamos aqui. bom saber, eu avisarei.